Bom estarmos aqui mais uma vez para juntos celebrarmos ao Senhor. Um dos cânticos que nós já entoamos nesta manhã, ele tem uma ponte, tem uma ligação muito forte com o nosso tema dessa manhã também na mensagem e no livro que nós estamos expondo aqui. Quando o cântico, o louvor diz: incomparáveis são as tuas promessas, e nós internalizamos isso e sabemos que realmente as promessas de Deus, elas são incomparáveis. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, de toda a odisseia baseada na questão dos propósitos de Deus na vida do ser humano, da criação dele, nós vamos entender que as promessas de Deus realmente são incomparáveis. Ou conseguimos comparar aquilo que Deus já fez na sua vida, comparar com algo somente dessa questão desse mundo? Não tem como, não tem como. Quando nós olhamos para a nossa salvação, todo esse processo de salvação a qual Deus escreveu, conseguimos comparar com alguma coisa? Não tem como. Não tem como. Não há nada melhor na nossa vida de sabermos que somos salvos. Salvos por quem? Por Deus. Por intermédio de quem? Aquele que é o autor da salvação, que é o nosso tema dessa manhã. Jesus é o autor da salvação eterna. Eterna. Aos que lhe obedecem. Se nós estamos aqui nessa manhã, o primeiro comportamento nosso é de uma decisão realmente de obediência a Deus. Não para cumprir um protocolo, não simplesmente para participar de mais um culto. Se eu e você estamos fazendo isso, você peça perdão a Deus, porque você está sendo um religioso. E o nosso objetivo não é ser um religioso. Nosso objetivo é sempre termos na nossa mente de sermos sacerdotes de Deus nessa terra. Sacerdote no nosso trabalho, sacerdote no nosso lar, sacerdote na igreja, sacerdote na rua. E nós vamos ver que o autor de Hebreus, ele nos dá essa ideia também de requisitos para a questão do sacerdote. E nós sabemos que o sumo sacerdote é Cristo Jesus. Tem um grau bem sumo sacerdote. E aí a gente muitas vezes não entende isso, conduzimos a nossa vida religiosa e às vezes tendo a convicção de que eu sou um crente, aquele crentão. E muitas vezes eu tenho que tomar cuidado nisso. Muitas vezes não, sempre tenho que tomar cuidado nisso. Se realmente eu entendo essas incomparáveis promessas de Deus na minha vida. Se realmente entendo que Cristo Jesus morreu naquela cruz para me salvar. E se realmente eu entendo que eu sou um servo do Senhor para que seja um instrumento usado por Ele nessa terra. E no texto de hoje vai nos mostrar também um comportamento que nós, às vezes involuntariamente, realizamos porque estamos muito distante dessa ideia, dessa identidade cristã. Semana passada, essa semana, eu estava fazendo umas análises na minha vida e chegando a uma conclusão assim: eu preciso melhorar como crente. Eu preciso melhorar como sacerdote. E aí, numa forma ilustrativa aqui, de uma forma realmente figurativa, assim, eu tenho que melhorar como sumo sacerdote. E eu quero fazer esse convite para você nesta manhã. Não venha para a igreja, ou não viva a sua vida lá fora como religioso, mas viva como crente, autêntico, verdadeiro,
Se você tem alguns desvios, como eu tenho, trabalhe nesses desvios. Para quando nós chegamos aqui numa quarta-feira, na verdade a gente começa aqui com as atividades na igreja de segunda. Né? Começa a lidar com o pessoal da sociedade, na segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira está aqui o grupo de louvor, que também está numa atividade da igreja. Então é importante nós olharmos e entendermos. Se eu canto, dizendo incomparáveis são as tuas promessas, para mim. Isso é uma verdade. Mas eu sei viver essas promessas? Fecha parênteses. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5. 5 do versículo 1 ao versículo 10. Semana passada nós tivemos a exposição da mensagem com o irmão. Provavelmente ele citou a respeito do sacerdote, falou a respeito de Cristo Jesus, fez um convite especial também, que eu vi um pouquinho da mensagem. E hoje nós vamos ouvir a respeito de Jesus, o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Essa frase está no versículo desse capítulo. Para nós enxergarmos e darmos, eu vou usar essa forma aqui para encorajar você e darmos mais valor. E talvez na nossa vida darmos mais valor em Jesus. Quantas vezes na semana nós paramos para pensar? Mas quando eu digo paramos, parar mesmo. Se desligar. Se desligar do seu dia a dia, se desligar do celular, se desligar sua mente da preocupação do amanhã. Porque nós aprendemos aqui domingo após domingo. Agora eu posso dizer assim, dessa forma, esse mês nós vamos comemorar mais um ano. Nós colocamos isso no calendário, mais um ano da congregação. Então, mês a mês, dia a dia, ano a ano, nós estamos aqui celebrando a cada momento, aprendendo a respeito de Jesus, aprendendo a respeito de uma vida cristã. E a minha pergunta para nós é: quando que nós vamos conseguir parar para pensar, apenas olhar para o autor da salvação? E quando nós paramos para pensar no autor da salvação, com certeza virá pensamentos de gratidão no nosso coração. Realmente de entender que Deus, nessa promessa incomparável de resgatar a criação dele, porque a criação caiu lá atrás, e mesmo assim pela graça, misericórdia dele, nos resgatou através de Cristo Jesus, para esse relacionamento, para essa comunhão. Então o dia que nós conseguimos parar para pensar no autor da salvação, e não é uma salvação qualquer, é eterna. É eterna. O autor de Hebreus escreve, complementa. Ele é autor da salvação eterna, para os que lhe obedecem. E aí nós temos uma responsabilidade, um compromisso de relacionamento para com Deus, no dia a dia, de pensar quem é Cristo Jesus. Muitas vezes somos limitados. Quando paramos para pensar em Cristo Jesus, nós usamos aqueles slogans assim: Cristo Jesus é o Salvador da minha vida. Eu sou grato por Cristo Jesus. Ele me salvou. E esquecemos muitas vezes de abrir o nosso coração em relacionamento com Ele e reconhecer que sem Ele não sou nada. Que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que me ensina a respeito do amor. Ele é o Senhor que me ensina a respeito do pedir perdão do meu pecado. Ele é o Senhor que me ensina a respeito de eu não ser orgulhoso.
Ele é o Senhor que me ensina a respeito de eu ser um cristão autêntico, verdadeiro, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações, no meu dia a dia. E aí, se a gente parar e fizer isso, a gente consegue construir um verdadeiro entendimento de quem é Jesus. E aí o autor de Hebreus, que até então nós não sabemos quem é, talvez um dia na glória, uma expressão assim, saberemos quem é, mas não sabemos quem é o autor de Hebreus. Mas uma coisa é fato e é certeza. Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha conhecimento do que ele estava falando a respeito do autor da salvação. E aí ele dá essa ideia para nós de qualidades. Qualidades que nós muitas vezes não vamos achar no próximo. Sabe aquela ideia assim? Quem é a sua referência hoje de exemplo? Figura humana. Quem é? Podemos usar 2 critérios aqui. O critério do nosso dia a dia lá fora, talvez de algum dos nossos amigos ou pais. Quem é a nossa referência? Quem é o nosso exemplo? E aí, quando nós pensamos a respeito disso, nós temos que entender, olha, a minha referência, ela tem que ser somente uma. No nosso contexto como igreja, Cristo Jesus é minha referência. É meu exemplo a ser seguido. Ele é a nossa referência. Eu já ouvi pessoas falarem assim, a minha maior referência é o meu amigo X. Só que o amigo X dele, ele vive em desvio do coração. Algumas ideias, alguns conceitos, a gente às vezes acaba nos comparando com alguém, tendo às vezes um exemplo de alguém, até dos pais. Temos exemplos sim hoje, no nosso meio da sociedade, de pessoas muito íntegras, que aparentemente muito íntegras, aparentemente muito corretas, aparentemente muito honestas, aparentemente muito certinhas, mas nós não conhecemos o coração. E essas pessoas muitas vezes elas não conseguem nos instruir num exemplo realmente de entendimento, conhecimento de Deus. Muitas dessas pessoas não conseguem nos instruir nisso. E quem consegue fazer isso? Quem? Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, que vai nos direcionar para essas situações da nossa vida, do nosso dia a dia. E é Cristo Jesus que vai nos dar as qualidades, até dele mesmo, do próprio Cristo, que veio a esse mundo, em forma de homem, para sofrer em meu e em seu lugar. Por isso que aquela frase, o nosso arrependimento ele tem que ser diário das nossas atitudes. Porque o nosso arrependimento maior de reconhecer a Cristo Jesus, o autor da salvação, como nosso Salvador, isso já aconteceu na nossa vida. Você já declarou isso? Espero que nós tenhamos declarado, entendido isso. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e sou necessitado do teu perdão, mas eu reconheço a ti, Cristo Jesus, como meu Senhor e Salvador, porque tu és o autor da salvação eterna e quero lhe obedecer. Quando nós confessamos isso, nós entramos para essa família aqui, igreja. E aí nós temos que buscar as qualidades. Em quem? Em primeiro lugar, em Cristo Jesus. E em segundo lugar, olharmos sim para a questão da nossa comunhão uns com os outros. Não precisa virar para a pessoa que está do seu lado, porque eu não acho isso legal. Nunca gostei disso. Vira a pessoa do seu lado e fala que ela nunca fiz isso e nem vou fazer e nem gosto disso. E você não vai fazer isso agora. Mas pense na pessoa que está do seu lado aí. Ela é um exemplo para você? Ela reflete as qualidades que Cristo, como sumo sacerdote e autor da salvação, nos ensina, nos tem nos ensinado?
Não basta só apenas vir aqui o pastor, o presbítero, ou o cooperador, ou o diácono, mostrar aqui. Não basta só isso. Você tem que buscar esse conhecimento. Porque quando nós não buscamos o conhecimento de Deus, nós nos desviamos. Nos desviamos da verdade. Temos pequenos desvios na nossa vida, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Porque não buscamos as qualidades que o próprio Cristo Jesus deixou para nós. Tem a qualidade desde do ser manso, como uma pomba, sagaz como uma serpente, humilde de coração, e às vezes do sim e do não. Quem nos ensina essas qualidades? Somos sacerdote de Cristo Jesus. E aí eu volto nesses dois critérios. O autor de Hebreus vai tratar dois critérios aqui. O critério humano como sumo sacerdote, porque Deus, na incomparável promessa dele, prometeu isso ao ser humano. E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa manhã como igreja. Deus confiou a obra dele nessa terra a quem? A quem ele confiou? Depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. A quem ele confiou? A mim e a você. E como eu, sendo um representante, ou um embaixador, ou um discípulo de Cristo Jesus, posso ser esse ou essa pessoa a qual Deus confiou a obra dele em minhas mãos? Quem é a minha referência para me conduzir isso? Quem é a minha referência para me anunciar o evangelho lá fora? Quem é a minha referência para que eu seja sacerdote no lar? Quem é a minha referência para que eu seja sacerdote no meu trabalho? Quem é a referência para que eu seja sacerdote na rua, nos meus pensamentos? E onde estão essas qualidades? Quem é a pessoa, agora eu vou falar no sentido do segundo critério mais espiritual, quem é a pessoa de referência maior? Jesus, o autor da salvação eterna. Ele é a nossa referência com qualidade. E eu quero, aqui após a leitura, que você preste atenção nisso. Nós temos duas situações que o autor de Hebreus coloca aqui. Os critérios para o homem e depois os critérios para Cristo Jesus, no que ele se tornou. Vamos ler. Versículo 1. O autor de Hebreus, aos Hebreus, escreve assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado,
tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? O autor de Hebreus é bem claro aqui em dois critérios, tanto para a parte do homem como de Cristo Jesus, lembrando os seus leitores a respeito desses critérios. Os versículos 1 ao 4 é critério totalmente para o homem. E se nós olharmos hoje como igreja e pensarmos, o que esses versículos têm a ver comigo? Qual o ensinamento que esse versículo tem a ver comigo? Lembrando que os leitores de Hebreus também vivem num momento, é uma comunidade também. Nós já vimos lá no começo, quando nós introduzimos aqui a Epístola aos Hebreus. Quem é o público aqui? Quem são as pessoas que estão lendo isso aqui? Nós enfatizamos também aqui que o autor Hebreus, ele conhece bem o Antigo Testamento. Ele tem essa interação com o Antigo Testamento. E aí, do versículo 1 ao 4, depois você explora isso melhor na sua casa, mas assim, você vai ver que o autor refere-se somente ao comportamento do homem. Chamando o homem de primeiro momento, porque todo sumo sacerdote que é escolhido, e na nossa linguagem aqui, às vezes do meio cristão, chamado por Deus, separado por Deus, alguns vão dizer mais um pouquinho, ungido por Deus, entra naqueles evangelicalês, e nós sabemos que todos nós somos ungidos por Deus. Todos nós. Que todos nós somos sacerdotes. Porque 1 Pedro escreve isso, 2,9, vós sois o quê? Lembram desse versículo? Nós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, povo santo, escolhido por Deus. Para o quê? Para proclamar Cristo Jesus, o Salvador, o autor da salvação eterna. Nós sabemos disso. Esse linguajar de escolhido. E o autor de Hebreus coloca aqui, olha, todo homem que é tomado como sumo sacerdote, que ele faça isso em favor dele mesmo. Poderíamos nessa manhã tratar aqui a respeito de pessoas que estão à frente da obra, do presbítero, do diácono, do louvor, das irmãs aí que tem um grupo delas e uma encoraja a outra, estão à frente da obra. De nós que estamos na rua, às vezes tem a oportunidade de falar de Cristo Jesus, estamos à frente da obra. Mas ele diz o que aqui? Que isso tem que ser feito em favor de quem? Dos homens. Que isso é uma coisa que é concedida por Deus para mim e para você. E aqui ele diz ainda, né? A favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios. Acabou por aqui? Não. Pelos pecados. Na nossa linguagem aí, a intercessão pelo outro. E ele diz mais ainda aqui, que esse sumo sacerdote, que esse crente, que esse irmão em Cristo Jesus, ele deve se condoer-se. Ou seja, ele tem que ter compaixão. Ou numa linguagem mais simples, ele deve ter amor pelo outro. Não é individualismo aqui. E o autor de Hebreus está colocando isso aqui. Dizendo, olha, todo sumo sacerdote, chamado, escolhido por Deus, em favor dos homens, ele deve condoer-se, ter amor, compaixão, piedade. Para o quê? No contexto deles aqui, olhando para o Antigo Testamento, para o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que eram duas escolhas lá. O sacerdote, aquele que cuidava das coisas da casa de Deus, e o sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos para prestar o sacrifício em favor do povo que estava em pecado. E aí eu quero
trazer uma reflexão para mim e para você. Quem figura esse sumo sacerdote hoje? Quem é a figura desse sumo sacerdote hoje? No nosso contexto de pleno século XXI, dessa modernidade, dessa contemporaneidade, quem é esse sumo sacerdote hoje? Sim, eu e você. Porque nós sabemos o texto lá. O véu se rasgou. E agora nós temos o quê? O livre acesso. Para o quê? Os santos dos santos. Você compreende isso? Eu compreendo isso? Tamanha promessa, como nós cantamos já hoje, incomparável promessa, de saber que eu hoje posso pensar dessa forma, eu figuro esse sumo sacerdote. Eu fui chamado, escolhido, separado, da maneira que você quiser aí, por Deus, para mim, eu hoje tenho acesso, não preciso de ninguém. Não preciso que o pastor entre no Santo dos Santos, ou o presbítero, ore por você, eu faço intercessão por você. Eu faço isso, tá? Oramos um pelos outros. Mas não precisa disso hoje mais. Você é chamado para isso. Você, nessa linguagem figurada, é um sumo sacerdote de Deus. Mas nós temos que aprender ao quê? Não é para mim. É como diz o texto aqui, né? Concernente a Deus a favor dos homens, para oferecer a eles tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz, tem que ter a capacidade. Nós temos que ser capazes de pensar, de condoer-se, né, de compadecer, de ter amor aí pelo próximo. E aí o autor vai dizer aqui também a respeito da minha versão, que é a versão ARA, atualizada revista, de João de Almeida. Ele usa uma palavra aqui, ele diz assim: condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Na nova versão internacional, que eu também gosto bem, ele vai usar o termo assim, daqueles que não têm conhecimento. Talvez outra versão também diga isso, daquele que não tem conhecimento e daqueles que se desviam. Olha só, irmãos, olha só a igreja, olha só escolhido, sumo sacerdote de Deus. Olha só. Nós temos que nos condoer, temos compaixão daqueles que não têm conhecimento, daqueles que se desviam, daqueles que erram. Talvez nós poderíamos colocar aqui, como nós somos como igreja? Nós estereotipamos algumas pessoas, alguns irmãos até nossos, seja de outras denominações. Lógico, sempre que prega a verdade, prega Cristo Jesus como Salvador e tem uma doutrina saudável, isso sim. Mas às vezes nós estereotipamos essas pessoas. Aquela lá desviou, esse aí não tem mais jeito. Esse aqui não tem conhecimento nenhum. Eu tenho mais conhecimento bíblico, teológico, do que essa pessoa. A pessoa não tem um português muito bom. A pessoa... Tem que parar com isso. Somos sumos sacerdotes de Cristo Jesus. Temos que ter compaixão dos outros. Deus te chamou para quê? Deus me chamou para quê? Para desfrutarmos da vida somente dessa terra? E essa é a maior falha que nós temos no mundo de hoje. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã e a minha também. Seja mais espiritual e menos carnal. Sejamos mais espirituais e menos carnais. Numa estatística diária, nessa semana, faça essa análise na sua vida. O quanto nós somos, ainda eu vou deixar bem claro na linguagem figurativa aqui, quanto nós somos sacerdotes?
Quando nós entendemos isso? Quanto nós praticamos realmente essa verdade na nossa vida? O quanto nós somos crentes no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, nos nossos pensamentos, nas intenções do nosso coração. Quanto nós somos sacerdotes. E ele continua, no versículo 3 e 4, para finalizar essa primeira parte do critério, a parte do homem. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. E no versículo 4 diz: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Há uma referência aqui, mostrando para os leitores, dizendo, olha, o sumo sacerdote, ele tem que oferecer o sacrifício pelos outros, mas também por si mesmo. Porque ele também tem os seus desvios, ele também tem as suas falhas. E nós, como igreja aqui, fazendo essa ponte, nós intercedemos uns pelos outros, nós oramos uns pelos outros. Figuradamente, nós prestamos nossos sacrifícios uns para os outros, mas nós também temos que prestar o nosso, porque nós também temos desvios. Nós não vivemos 100% santarrões, temos desvios. E às vezes essa régua sua, talvez ela esteja ali oscilando muito. 50%, 30%. Né? Preste atenção nisso. Então você tem que, realmente, eu quero me colocar também nisso, diante de Deus, falar assim, Senhor, eu tenho que oferecer o meu sacrifício também, porque eu tenho desvio. Meu sacrifício de vida, meu sacrifício, minha renúncia. Eu tenho que renunciar a algumas coisas da minha vida, que me afastam de Ti, que me afastam desse relacionamento como igreja, como sumo sacerdote, que eu devo ser. E nós vamos ver uma palavrinha aqui, que é exatamente essa. Tem esse deve. Todo dever, ele tem que ser uma ação realizada. Pode ficar subjetivo isso, né? E aí ele coloca isso, né? E a última questão aqui, ele coloca, ninguém, pois, toma esta honra para si. No meio corporativo, empresarial, industrial que seja, no meio de qualquer trabalho que seja, sempre haverá uma estrutura de um responsável, numa linguagem mais simples, de um chefe, às vezes coordenadores, e sempre nós vamos reportar-nos sempre para um. E aí com isso nós temos aquela autonomia de falar assim, eu vou ser respeitoso na hierarquia ou não. Ou eu vou respeitar os que estão abaixo de mim ou não. Ou eu vou tomar essa honra para mim como chefe ou como responsável de alguém ou não. E aí nós estamos olhando o autor de Hebreus dizendo aqui, ninguém pode tomar essa honra para si. No contexto espiritual, no contexto como igreja. Mas na maior parte do nosso tempo nós convivemos fora de um contexto de igreja. Fora de um contexto, quando nós chegamos aqui, e todos nós olhando o semblante de todos nós, tudo aparentemente parece bem. E aparentemente, olhando cada um de nós, parece que a nossa vida espiritual está ótima. E isso não é verdade. E aí eu chego e falo assim, não, eu sou o pastor da igreja. Vou tomar isso para mim aqui. Eu não consigo tomar essa honra para mim. E eu vou além. Eu não consigo tomar a honra só para mim de que eu sou servo do Deus Altíssimo. Num coração orgulhoso, um coração altivo, um coração de que, olha, eu sou. Não tem como. Eu usei essa ilustração do nosso serviço do dia a dia, porque muitos de nós aqui lideramos pessoas. E somos liderados. E eu tenho que ter
a humildade. A palavra que poderíamos colocar aqui é humildade. O autor de Hebreus está dizendo, no meio figurativo aqui, olha, tem humildade. Essa honra do sacerdote não pode ser tomada para si mesmo. E ele faz uma comparação dizendo aqui, olha, senão quando chamado por Deus, como foi com Arão. Não vou falar aqui a história de Arão. Você lê Levíticos, você vai entender todo o chamado, toda essa promessa de Deus para o clã de Arão, para a família de Arão. E ele faz essa comparação. Então olha só, o autor de Hebreus ele escreve a respeito desses critérios para o homem, como sumo sacerdote aqui. E agora aqui no versículo 5 ao 10, ele vai colocar a figura do nosso Salvador, o autor da salvação eterna. Do versículo 5 ao 10 ele vai dizer, ele começa com a expressão, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Olha uma qualidade aqui apresentada em contraste com os versículos anteriores. Cristo Jesus não se glorificou a si mesmo para ser esse sumo sacerdote. A primeira qualidade aqui do nosso Salvador. O maior exemplo de humildade aqui. E aí ele coloca que Cristo Jesus fez o quê? Mas ele glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Referenciando novamente a lá Salmos. E aí nós estamos aqui na jornada de Salmos. O autor conhecia bem a respeito de Salmos. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa primeira qualidade é que Cristo Jesus, ele é nosso maior exemplo de humildade. Se eu quero aprender a respeito de ter humildade, não é procurando recursos paralelos. Até você pode usar recursos paralelos para entender um pouco do contexto que essa pessoa trata. Mas o maior exemplo de humildade para nós está em Cristo Jesus. Eu costumo pensar da seguinte forma. O Senhor planejou todo esse propósito de salvação, dando Cristo Jesus. E aí quando eu penso a respeito de Cristo, eu falo assim, Cristo Jesus ele tem toda a autoridade para dizer assim, extermina esse povo. Mas ele não faz isso por quê? Porque ele fez uma promessa. E ele sabe, ele conhece os nossos corações. Mas aí quando eu faço essa comparação, e eu lembro lá, quando ele subiu ao monte, e ele começou a pregar, a falar para os seus discípulos, ele diz o quê? Lá em Mateus capítulo 5, logo no versículo 1. Resumidamente, o reino dos céus é de quem? Dos mansos e humildes. Só isso que diz lá? Não! Mansos e humildes de coração. Então não adianta nós falarmos assim, eu sou humilde. Mas se o seu coração não é humilde, não adianta. E aqui essa palavra que diz assim também, Cristo, lembrando os seus leitores, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Mas ele, Cristo Jesus, nos ensina também a respeito disso, do autor maior. Ele glorificou aquele a quem chamou. Aquele que chamou ele de, tu és meu filho. E ele continua
o versículo aqui. Tu és meu filho, e hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és. E a linguagem aqui na minha versão diz, o autor lembrando aos seus leitores, falando a respeito de Cristo Jesus. Tu és para sempre. E eu fico pensando às vezes que a palavra correta aqui também seria eternamente. O que é uma coisa para sempre? Não tem fim. Eterno. Tu és para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote. Pastor, quem é Melquisedeque? Para a questão bíblica, conhecimento, Gênesis 14. Gênesis 14, 18 ao 20. Que vai dar referência de um autor da fé, daquele exemplo do homem de fé, Abraão, que há a expressão lá, né? Pela fé Abraão deixou, pela fé Abraão. E esse Melquisedeque aparece lá em Gênesis 14. Depois de Abraão ter recebido a notícia que seu sobrinho Ló estava preso, tinha sido preso por um dos reis, e começa uma guerra com 4 reis lá. E aí com isso, esse rei Melquisedeque, e o texto lá diz isso, rei de Salém. E é interessante quando nós olhamos e temos a curiosidade de nos aprofundarmos nisso, falar, quem que é esse Melquisedeque? Como que ele aparece na história assim? E aqui a Epístola de Hebreus é o único lugar que tem referência a esse Melquisedeque. Depois no Antigo Testamento tem os Salmos 110. Depois não tem mais referência. Quem é esse Melquisedeque? Que Abraão dá a ele o dízimo. E Melquisedeque dá a Abraão a bênção. Quem é esse Melquisedeque? E aí o autor lembra aqui, será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote. E não há exploração nisso. Ele era um rei, rei de Salém. Salém é a palavra cananeia. Ali, paz. Pesquisa em casa depois. Paz. E aí depois vem um servo de Deus chamado Davi e constitui Jerusalém. Quem é esse Melquisedeque? O que o autor de Hebreus está se referindo a ele? E tem ligação. Alguns vão explorar dizendo, não, é o próprio Deus. Alguns vão explorar dizendo, não, era o próprio Cristo. Mas não tem como ser isso, porque aqui o autor fala que Jesus, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a qualidade que nós enxergamos aqui é que esse Melquisedeque, ele era sacerdote também. Ele era um homem que tinha a bênção de Deus para abençoar a Abraão. E o autor referencia aqui. E aí no versículo 7 ao 10, para nós caminharmos um pouquinho. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou do seu sofrimento, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, e aí eu quero destacar mais uma qualidade aqui, a qual é a nossa referência, nós temos que buscar em Cristo Jesus isso. Nós sabemos a história de Cristo Jesus, nós sabemos o que ele sofreu, nós sabemos todo o processo até ele chegar no Getsemane, que ali eu sempre penso, falo assim, Senhor, me perdoe, porque a minha mente não consegue dimensionar tamanho sofrimento, tamanha angústia que Cristo Jesus sofreu ali. Pastor, mas Jesus teve angústia? Teve. Leia lá. Leia aqui. Tamanho sofrimento. E aí não entra na minha cabeça. Muitas vezes eu sou limitado
Eu fico limitado, eu falo, Senhor, eu não aguentaria isso. Imagine, Ele como filho, é como nós pais, nosso filho pedindo socorro. Mas Deus tinha uma promessa para o filho dele, para a criação, para mim e para você. E Ele suporta tudo. E na oração de Cristo Jesus, naquele momento ali, você vê mais um aprendizado para nós, da nossa fraqueza às vezes. Lembrando que Jesus estava em forma de homem. Mesmo em forma de homem, Ele era Deus. E Ele diz, Senhor, se for possível, ó Pai, afasta de mim esse cálice. E aí a expressão aqui de uma qualidade que nós vemos em Cristo Jesus é diante desse sofrimento, dessa angústia, mesmo Ele sabendo que, sendo sumo sacerdote, o texto diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não é o nosso maior exemplo? Cristo Jesus não é o nosso maior exemplo? Não tem que ser o nosso maior exemplo? Mesmo sabendo, nós sabendo agora, nessa manhã de domingo, que essa figura do sumo sacerdote hoje somos nós. Que somos limitados. Mas nós temos o maior exemplo. Jesus, o autor da salvação eterna, para os que lhe obedecem. Jesus, Ele mostra para nós, Ele aprendeu. O autor de Hebreus escreveu aqui, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E uma outra palavrinha aqui, mas uma última qualidade aqui, que nós às vezes usamos esses jargões, usamos essas expressões no nosso dia a dia, dizendo assim, eu preciso melhorar como cristão. Eu preciso orar mais, ler mais, participar mais das coisas da igreja, evangelizar mais. Quando nós expressamos isso, involuntariamente, nós estamos tirando uma qualidade que Cristo Jesus nos dá essa qualidade. E o autor de Hebreus lembra aqui, dizendo, olha, e tendo sido aperfeiçoado, diz a minha versão. E se nós entendermos profundamente isso, e no ministério de Jesus de 3 anos e meio, Cristo Jesus ensinou isso aos seus seguidores. Cristo Jesus ensinou isso a nós, que hoje somos discípulos. Somos embaixadores e somos também o quê? Aqueles que transmitem a mensagem também. Nós estamos passando por um aperfeiçoamento. E aí no aperfeiçoamento diz aqui, no caso de Cristo Jesus, o nosso Salvador, Ele se tornou-se o autor. Está aqui, né? Embaixo. Ele se tornou o autor da salvação eterna para os que lhe obedecem. Então é fato isso, é simples de entender. Eu devo aprender com Cristo Jesus? Sim. Eu devo ser aperfeiçoado em Cristo Jesus? Sim. E para nós homens, meros mortais, vamos nos tornar o quê? O que temos nos tornado? O autor de Hebreus diz que Cristo Jesus tornou-se o autor da salvação. E nós, que expressamos muitas vezes dizendo, eu sou a semelhança de Cristo Jesus. O que eu tenho me tornado? O que você tem se tornado? Como sumo sacerdote?
E aí eu vou usar algumas expressões, você escolhe a que você desejar, a que eu desejar. O que você tem se tornado como sumo sacerdote? Como crente? Como exemplo aonde você estiver? Qual é o aperfeiçoamento que você tem buscado? O texto diz e nos mostra que Cristo Jesus sofreu, ele aprendeu com o sofrimento. E eu e você? Temos aprendido? Temos nos aperfeiçoado? Temos entendido o quanto nós somos realmente somos sacerdotes? Pense nisso. Pense a respeito. Traga isso para a sua semana. Faça essa análise dos critérios. Deus, ele é um maestro perfeito. Deus, ele é um autor perfeito da criação. Ele criou a mim e a você para que possamos olhar e entender que eu devo ser aperfeiçoado em quem? Em Cristo Jesus. Porque eu sou a semelhança dele, eu devo buscar essa semelhança dele, batalhar dia a dia. Que o Senhor incomode os nossos corações a todo momento, de sempre, sempre declararmos e reconhecemos as qualidades em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Eu já usei essa expressão um tempo atrás aqui. Ele é o nosso maior modelo exemplo de tudo que nós possamos imaginar para as questões da nossa vida. Deus nos abençoe e que nós sejamos sumos sacerdotes reconhecidos pelas pessoas, pelo nosso comportamento e principalmente por Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande privilégio, Senhor, concedido a nós nesta manhã, de podermos estar aqui reunidos primeiramente em Teu nome, porque se não fosse por isso, não estaríamos aqui, Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas inclinações, daquilo que não glorifica o Teu nome, ó Pai, na nossa vida. Queremos nesta manhã, Senhor, declarar a Ti, Senhor, gratidão pela Tua palavra, pelo ensinamento, Senhor, que Tu concede a nós, Senhor, a cada ministração, de não sermos egoístas, mas temos um comportamento de humildade, porque o Teu Filho amado ensinou isso a nós. E nós queremos, Senhor, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, da humildade, de compadecermos, Senhor, dos outros, de outras vidas, de, Senhor, aprendermos, Senhor, com o nosso Senhor e Salvador, que é o nosso maior modelo. Aprendermos no momento das situações difíceis, a suportarmos. Aprendermos, Senhor, a sermos aperfeiçoados, Senhor. E que esse aperfeiçoamento, Senhor, parta de uma decisão nossa, de orarmos mais, de lermos mais a Tua palavra, de termos atitudes corretas, conforme a Tua palavra nos ensina. E olharmos sempre para Ti, Jesus. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o autor da salvação. Salvação eterna, a qual nós cremos. Por isso nós obedecemos, Senhor, a Ti, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos como igreja escolhida, como igreja levantada, como igreja prevalecente nessa terra, Senhor, para anunciar as boas obras, anunciar as boas novas, anunciar a respeito do Teu reino,
anunciar a respeito de uma vida de paz diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos nesta manhã. E nos inquieta, Senhor, durante essa semana. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, Senhor, desde a escola dominical, até a mensagem, os louvores também, Senhor, para que nos tornemos cada vez mais semelhante a Ti, para que possamos entender que nós somos sumos sacerdotes Teu nessa terra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.